Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Ao colocarmos um produto no carrinho do supermercado, temos que estar bem atentos. Todo cuidado é pouco, corremos riscos. Ultimamente, problemas com alimentos têm se agravado. O leite é um bom exemplo. Como fiscal da lei, o Ministério Público deve estar à frente dos acontecimentos que tratam das relações de consumo, sobretudo os que implicam em questões de saúde pública. Para abordar o tema de segurança alimentar, convidamos a promotora de justiça Caroline Vaz, que coordena o Centro de Apoio e de Defesa do Consumidor do Ministério Público Gaúcho. Doutora Caroline, quero dizer que é um prazer tê-la aqui novamente conosco no programa. Como o Ministério Público Gaúcho vem se preparando, vem atuando para garantir a segurança alimentar das pessoas? Muito bem, obrigada então mais uma vez, Marco, pelo convite. E é importante desde o início nós sabermos diferenciar a questão da segurança alimentar, porque ela possui uma dupla abordagem, né? Num primeiro aspecto, a segurança alimentar significa a quantidade de comida suficiente para abastecer uma população, né? E num segundo prisma, a qualidade dessa comida, se ela é própria ou não para o consumo. Em razão disso, já a Constituição Federal prevê a alimentação como um direito fundamental. E foi criado para a implementação desta qualidade do alimento um Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Em razão disso, comitês e conselhos estaduais de segurança alimentar também foram criados. Pois bem, o Ministério Público, recentemente tem tido uma atuação, de fato, maior, nessa matéria, tendo em vista que sempre houve algum tipo de complicação ou de denúncia ao Ministério Público, principalmente quanto a prazos de validade, a propriedade ou não daquilo que era vendido no mercado, colocado à disposição dos consumidores. E então nós atuávamos com inquéritos civis, buscando que os fornecedores e os comerciantes se adequassem, principalmente quanto a essas questões mais individualizadas. Mas, como bem colocaste, o problema tem acrescido, tem tomado maior vulto, principalmente com repercussões também mais graves para a saúde da população. Então, nesse sentido, nós estamos atuando mais proativamente, buscando nos aproximarmos das secretarias de vigilância sanitária, de agricultura, do próprio Ministério da Agricultura, buscando com este uma cooperação na atuação para coibir os fornecedores de atuarem de uma forma a causar algum tipo de dano à saúde dos consumidores e, nesse sentido, portanto, orientando os produtores, os fornecedores de alimentos de como deve ser feita, por exemplo, a rotulagem dos alimentos, a forma como isso deve chegar ao público e também firmando com eles a necessidade de prestar um maior conhecimento às pessoas quanto ao que contém a substância dos alimentos. Então, o Ministério Público tem atuado por meio de termos de cooperação com esses outros órgãos, com termos de ajuste de conduta, como recentemente agora a Promotoria Especializada do Consumidor de Porto Alegre fez, um termo de ajuste de conduta com a AGAS e com outros órgãos, para que constasse nas gôndolas ou de alguma forma nos alimentos de origem orgânica pudesse ser exteriorizado o endereço e a identidade do produtor para que se pudesse rastrear eventualmente a quantidade de agrotóxicos, se aquelas substâncias que fazem parte do alimento, elas realmente condizem com a realidade. Então essa fiscalização agora, posteriormente ao TAC, tem sido feita e os consumidores já podem perceber isso nas grandes redes de supermercado. Uma fiscalização mais rigorosa na produção e também na comercialização dos alimentos seria a receita para garantir essa segurança alimentar? Com certeza, nós temos muitas frentes de atuação, mas não há dúvida de que a fiscalização pelos órgãos técnicos seja talvez o nosso maior calcanhar de Aquiles. Se tivéssemos, quiçá, um maior número de fiscais nas áreas técnicas, para fins de verificar se o alimento é próprio para o consumo, talvez tivéssemos menos também problemas com os consumidores, principalmente a saúde, a integridade física e até a moral de alguns consumidores. Mas nós estamos percebendo que há um grande interesse por parte dos órgãos antes referidos, afetos principalmente com a área da agricultura e da saúde,
de buscar, né, fiscalizar desde o momento da produção até o momento em que chega o produto ao consumidor, razão pela qual se percebeu mais uma vez essa questão do leite adulterado, do leite fraudado, que não é novidade. Tantas outras vezes os fiscais já tinham apontado, autuado e até mesmo sancionado administrativamente. O que a fiscalização nos aponta é que as sanções em nível administrativo, por vezes, são insuficientes, porque vale mais a pena para o produtor pagar uma taxa, uma multa, né, e continuar produzindo sem uma maior precaução para evitar o dano à saúde. Então, esse tem sido um problema levantado pelos fiscais. Mas certamente, se nós conseguirmos unir, né, e ajustar essas pequenas deficiências, nós teremos na fiscalização mais efetiva uma maior precaução do risco para os consumidores. Existe uma linha muito grande de alimentos à disposição do consumidor. Muitas vezes a pessoa vai no supermercado, busca um alimento, um produto, tenta ler, ver alguma informação, né, que é importante, né, para consumir aquele produto, e ele não encontra. Falta, às vezes, muita informação nesse produto. Exatamente. Então, outra linha de atuação importante, além da fiscalização do conteúdo em si, é da informação. Né? O fornecedor deveria trazer no rótulo isso. A Anvisa já tem uma regulamentação expressa há bastante tempo, com base no Códex Alimentários, que é um código universal que consta, portanto, lá os elementos mínimos dos rótulos nos alimentos. Deveria ser melhor observado não só pelos fornecedores, né, como pelos produtores de modo geral, e até mesmo pelos comerciantes que fazem parte da cadeia. É importantíssimo, e o Código de Defesa do Consumidor traz no seu artigo 6º como direito básico a informação adequada e clara ao consumidor. Então, além de o consumidor, né, ele ter todas as informações que são necessárias, principalmente se há alguma substância potencialmente alergênica naquele alimento, que essa informação ela seja possível de verificação por qualquer pessoa, por qualquer leigo, que ela seja cognoscível, como se fala, de modo que se compreenda o que ali está exposto, para poder também o próprio consumidor ser um fiscal, né, da sua saúde e se autoproteger. Ele vai saber se ele pode ou não ingerir aquele alimento, né, mas ele só poderá fazer isso se tiver uma informação clara e adequada. A promotora de justiça, inclusive, fez um doutorado na Espanha sobre segurança alimentar. E também aqui no Brasil teve a oportunidade de acompanhar um caso de um rapaz que teve problemas de saúde, justamente porque no rótulo do produto que ele consumiu não continha essa substância que ele não poderia ingerir, é isso? Isso mesmo. O curso de doutorado foi feito na Espanha e se percebe que na Europa, na União Europeia como um todo, essa matéria ela está bem à frente em termos de regulamentação e de fiscalização. Né? Então, hoje, um alimento para entrar na Europa, ele tem que ter assim, uma segurança de uma fiscalização e de uma comprovação dos das suas substâncias, e tem que ter sido aprovado por diversos órgãos públicos para poder circular nesses países. Mas essa pesquisa ela envolveu, de fato, algumas decisões jurisprudenciais, tanto da União Europeia como dos tribunais brasileiros, e dentre os casos que eu costumo mencionar, sim, foi um caso paradigmático, mas hoje os tribunais estão cheios de casos semelhantes, né, de pessoas que, além daqueles casos de se encontrar corpos estranhos nos alimentos, né, de se encontrar, portanto, alimentos também vencidos, casos em que não há a informação acerca de determinadas substâncias que compõem o alimento. Então, por exemplo, a lactose, o glúten, né, as castanhas, amendoim são elementos alergênicos. Nesse caso concreto que tu colocaste, era um menino de 8 anos de idade que ingeriu uma bolachinha recheada e logo após ingerir essa bolachinha ficou com insuficiência respiratória, em razão do que foi internado, ficou mais de mês no hospital. E depois se veio a descobrir por perícia técnica, em que pese a empresa fornecedora da bolachinha dissesse que não continha lactose no alimento, percebeu-se que usavam a mesma malha industrial para produzir a bolachinha que outros alimentos que continham sim lactose. Então o correto seria informar na embalagem que haveria traços de lactose, ou seja, da proteína do leite de vaca. Né? E isso não constou e impediu que os pais do menino não adquirissem aquele produto.
né, confiavam que ali não havia lactose, e o menino já era sabidamente intolerante a essa substância. Então isso foi ao tribunal, de que forma? Pedir uma indenização contra a empresa pelos danos materiais, pelos gastos que tiveram e também pelos danos morais que o menino sofreu, que foi à época, em 2012 ainda, uma quantia de R$10 mil de danos morais, considerada insuficiente, né, no ponto de vista jurídico, mas principalmente do ponto de vista punitivo e pedagógico, porque as empresas, ou esta mesma empresa, continua produzindo esse alimento sem informar na embalagem esse problema. Então, o que vem se buscando do ponto de vista jurídico é uma compensação ao coletivo, né, de modo que sejam condenadas as empresas, os fornecedores, enfim, pessoa jurídica, pessoa física, aqueles que produzem alimentos, que eles recebam condenações muito mais significativas do ponto de vista econômico, né, pagando a sociedade, ou seja, uma compensação pelo dano moral coletivo, quando colocam não a vida de uma pessoa, né, mas colocam em risco a vida de todos os consumidores, que somos todos nós consumimos algum tipo de alimento, né? Então, nesse sentido que vem se buscando hoje para evitar que problemas como esse se repitam, né, que sejam atuações mais coletivas, né, para a precaução do risco, de um modo que todos os consumidores estejam a salvo. A fiscalização, sem dúvida, é muito importante. Como a senhora vê no cenário estadual a questão da vigilância sanitária? Bom, assim como os fiscais, né, dos Ministérios da Agricultura, das Secretarias de Agricultura, também os da Vigilância Sanitária têm buscado uma atuação bastante forte nessa área de segurança alimentar. Nós temos atualmente um grupo de trabalho ali no Centro de Apoio de Defesa do Consumidor e técnicos da Vigilância Sanitária do Estado fazem parte, e eles estão muito a par de tudo o que acontece, principalmente dessas questões de problemas nos alimentos que vêm sendo encontrados, não só no leite, que tu bem mencionaste ao início, mas o vinho, né, que agora há pouco se descobriu que existem substâncias químicas misturadas, até mesmo remédios, medicamentos junto ao vinho, a erva mate, enfim. Então eles estão muito atentos e trabalhando em conjunto com outros órgãos públicos, né, para fins de evitar que esses produtos inadequados ao consumo cheguem até a mesa do consumidor. Tem sido uma fiscalização cada vez mais ampla, se sabe que novos fiscais estão sendo contratados pelo Estado para garantir uma mais efetiva fiscalização. Então, por hora, se percebe que também a vigilância sanitária tem atuado, né, dentro daquilo que é possível, com os quadros de profissionais existentes, dentro da melhor técnica, e fazem parte, portanto, também desses conselhos estaduais de segurança alimentar, dos comitês, estão ramificados já dentro da própria secretaria, né, de acordo com a natureza de cada tipo de alimento, para um auxílio efetivo na precaução do risco. Nós tivemos fraudes na cadeia produtiva do leite aqui no estado, e isso mostra que, além do trabalho do Ministério Público, que seguidamente tem feito operações para responsabilizar, né, essas pessoas envolvidas, o consumidor também é importante que ele denuncie o que está errado, o que ele enxerga de errado. Exatamente, né? Nós dizemos sempre, quando fazemos alguma conversa com os consumidores, que eles são os principais fiscais, né? Fiscais de um modo geral, de tudo que consomem, de produtos, de serviços, e com muito mais razão desses alimentos que são, enfim, são imprescindíveis para a própria vida e manutenção do ser humano. Então é importante que seja na incorreção da informação do rótulo, na insuficiência, né, ao perceber quando ingerem um alimento que aquele alimento não está próprio, não tem o sabor, ou enfim, não oferece aquilo que a embalagem informa, que façam denúncias para os órgãos de proteção do consumidor, né? Seja o PROCON do município, o PROCON do estado, procurem o próprio Ministério Público, né? É importante pensar muito além da questão individual. É claro que se sabe que no primeiro momento a pessoa quer resolver o seu problema, mas seria importante que os consumidores buscassem esses órgãos públicos, para que os órgãos públicos que têm legitimidade pelo Código de Defesa do Consumidor adotassem aquela atuação coletiva que eu te mencionei, né? Ingressando, se fosse o caso, com investigações e ações coletivas para salvaguardar não só a vida desse consumidor que percebeu que existe alguma coisa errada no alimento, né, mas de todos os consumidores que porventura venham a buscar ingerir esse alimento, né? Então é importante que sim, busquem os órgãos de proteção do consumidor para fazer a denúncia, para que se tenha a possibilidade de fiscalizar, órgãos técnicos fazerem perícias, enfim, investigações, se aquele alimento ele é próprio ou não para o consumo e se coloca ou não em risco a vida dos consumidores.
E o Ministério da Agricultura tem fornecido dados ao Ministério Público sobre apurações feitas aqui no Estado? Isso é um novo passo que nós estamos buscando, né? Porque por diversas vezes em contato com o Ministério da Agricultura, esse órgão se mostrou preocupado com a inefetividade, a ineficácia dessas sanções que vem aplicando. O próprio caso do leite, né, informaram os técnicos desse ministério que já tinham autuado diversas vezes empresas produtoras e também transportadoras do leite, do produto, enfim, e que essas sanções não foram suficientes para inibir e evitar que novas práticas acontecessem. Então, nesse sentido, nós estamos firmando um termo de cooperação técnica para que todas as informações acerca de condenações administrativas por parte do Ministério da Agricultura cheguem ao Ministério Público do Estado, para que nós possamos ter conhecimento e, quiçá, publicizar aos consumidores de um modo geral, seja junto ao site do Procon ou de qualquer outro órgão público de proteção do consumidor, para que se saibam quais são as empresas idôneas, né, e quais são as empresas que são confiáveis ou não. O consumidor vai eleger, né, dentro da sua autonomia, de onde ou de qual empresa ou qual marca, enfim, comprar o produto que pretende ingerir, mas ele tem o direito a receber, né, pela transparência que se preconiza pelo seu direito básico à informação, a receber também as informações acerca daquelas empresas que já foram autuadas, já foram sancionadas por algum tipo de irregularidade constatada pelo Ministério da Agricultura. Esse é um passo que nós estamos agora providenciando e que em breve sairá essa troca de informações entre os órgãos e para o consumidor. Segundo um índice global de segurança alimentar que saiu há pouco, o Brasil encontra-se no segundo lugar, ficando apenas atrás do Chile nessa matéria. Como a senhora vê essa pesquisa? De uma forma positiva, né? Esse é o segundo lugar no melhor segurança alimentar. Nós percebemos que o Brasil está tentando, né, recuperar o tempo perdido, como se fala, buscando, portanto, uma regulamentação maior e também, mais do que uma regulamentação, porque leis nós temos muitas, né, não só em nível nacional, mas também regulamentações em âmbito do Mercosul. O tema ele é global, como bem disseste, né, o que se produz aqui muitas vezes é exportado para outros países e vice-versa. Então, o que nós estamos vendo é uma caminhada para e passo com a ordem interna, também internacional do Brasil. Uma busca por adequar as nossas regras nacionais, que a Anvisa já tem, que outros órgãos já têm, com o regramento internacional, para que o Brasil, então, de acordo com as normas internacionais, traga, né, para o seu consumidor uma alimentação efetivamente mais segura, né? Mas volto a dizer, isso é um primeiro passo, é um alento a todos que o Brasil esteja, né, desempenhando cada vez melhor o seu papel, o seu mistério dentro da fiscalização, da regulamentação, mas é importante que o consumidor se emancipe, né, que ele seja realmente aquele que cobra que a informação esteja adequada, cobra que o alimento ele esteja próprio para o consumo e diga aos órgãos públicos de proteção quando isso não acontecer, para que se possa então tomar as medidas, tirar o produto de circulação, sancionar os produtores, os comerciantes, enfim, que estiverem colocando essa segurança alimentar em xeque, né, e principalmente colocando em risco a vida, a saúde das pessoas. E o agrotóxico, que tem sido um problema na mesa do consumidor? O agrotóxico é um problema, na verdade, de longa data, né? Os transgênicos são problemas da modernidade, da contemporaneidade, mas os agrotóxicos há muitos anos eles são utilizados largamente na produção, não só no nosso país, em todo o mundo. Nós estamos cada vez mais também fechando o cerco, como se diz, né, junto aos produtores com essa questão. Por quê? Porque existe toda uma regulamentação acerca do tipo e da quantidade de agrotóxicos que deve ser colocada em cada alimento, em cada produto, enfim. Né? Não só pela questão ambiental, né, pela questão que nós sabemos da repercussão que o uso excessivo do agrotóxico gera ao meio ambiente, mas principalmente pelos efeitos maléficos que isso pode gerar à saúde humana. Né? Então, nós encontrávamos até agora há pouco no tomate, no morango, índices altíssimos e até mesmo inadequados de agrotóxicos. Então, nesse sentido, o Ministério Público também tem atuado junto com os órgãos, enfim, que trabalham na fiscalização do alimento, de uma forma muito mais próxima,
para não só retirar de circulação aqueles alimentos que, após uma perícia técnica, estejam inadequados para o consumo em razão do elevado índice ou do uso inadequado do agrotóxico, mas também e eventualmente, né, orientando os produtores para que eles também, né, saibam como se comportar, né, saibam quais são os regramentos, saibam quais são os limites e buscando otimizar isso de uma forma mais moderna, né, até mesmo com receituários agronômicos, enfim, de forma que se possa também saber de uma forma mais sistemática quais são os agrotóxicos que estão em cada alimento, né, e quais são, portanto, as vedações que existem para uma fiscalização dos órgãos técnicos e também do Ministério Público acerca de cada alimento. Então é uma situação e é um assunto que está na ordem do dia, os agrotóxicos, que são, né, e fazem parte de quase todos os alimentos de origem agro, né, como se fala, não só os alimentos hoje orgânicos são importantes, estão na pauta, mas todos os alimentos. E por isso, então, nós estamos numa fiscalização bem acirrada, junto com os órgãos, como eu te disse, mas a Promotoria Especializada do Consumidor firmando termos de ajuste de conduta com sanções bem graves, né, no sentido de coerção, de evitar, então, que chegue ao consumidor alimentos com uma inadequação quanto aos agrotóxicos. E como o consumidor que foi lesado, que teve a sua saúde afetada, pode procurar os seus direitos e também o Ministério Público? Sim. Então, pode buscar junto aos órgãos de proteção do consumidor, como antes foi referido, né, o PROCON do município de Porto Alegre, ou de qualquer município, né, ou onde não há o PROCON municipal, o PROCON estadual. O próprio Ministério Público, né, recebe pelo seu e-mail, calconsumidor@mp.rs.gov.br, denúncias, né, para que sejam adotadas as providências do âmbito coletivo. Se a pessoa já foi prejudicada e quer uma reparação para o seu dano individual, seja pelo que gastou, seja pelo dano moral que venha a ter sofrido, ela vai ter que buscar um advogado ou até mesmo a Defensoria Pública para entrar com uma ação de reparação de danos, né, uma indenização pelos danos que aquele alimento, por causa do problema, enfim, seja da impropriedade ou da insegurança do alimento para o consumo, causou para a sua saúde, né? Então, pode buscar as duas vias, seria o ideal, né? Que buscasse a reparação do seu dano individualmente, por meio de um advogado, né? E que buscassem os órgãos de proteção do consumidor para dar publicidade a esse problema, de modo a se evitar que outras pessoas também venham a ser lesadas na sua saúde. Ok, nós estamos chegando ao final do programa, mas a promotora ainda tem um minutinho para o seu recado em nome do Ministério Público. Sim, então, Marco, como eu te coloquei, né, é muito importante, nós fiscalizamos a atuação dos órgãos públicos, né, dos órgãos técnicos para perícia, para fiscalização do alimento. Mas o mais relevante e que a gente faz um apelo até mesmo à sociedade, né, é que as pessoas se preocupem mais em ler os rótulos dos alimentos, se preocupem mais em verificar o alimento no momento em que vão adquiri-lo, para saber, né, se ele está realmente próprio, se ele é condizente para o consumo de um modo geral. E aquelas pessoas que já conhecem, que sabem que tem alguma intolerância, algum tipo de alimento, que busquem a informação no rótulo para verificar se não existe essa substância naquele alimento e evitar o seu consumo, né? Caso não haja essa informação, busquem os órgãos legitimados para a defesa do consumidor para que se possa, né, inserir nesse rótulo essa informação que é tão importante. Então, nós costumamos dizer que a sociedade ela tem que se emancipar, o consumidor tem que se emancipar e saber que ele é o primeiro e mais importante fiscal quanto à segurança alimentar. Essa é a nossa mensagem, que busquem o Ministério Público, busquem os PROCONs, para que nós possamos melhorar ainda mais esse nosso índice de segurança alimentar. Ok, promotora de Justiça Caroline Vaz, que coordena o Centro de Apoio de Defesa do Consumidor do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada e até a próxima. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana
voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!